Coloca pra mim aqui a imagem daquelas duas assassinas. Atenção, Mato Grosso do Sul, para a reportagem que eu trago agora. Veja aqui, ó, essa mulher loira aqui. Essa mulher loira, ela teve a capacidade, atenção mamães de todo o Mato Grosso do Sul. Essa mulher loira arquitetou com a namorada dela, a morte do próprio filho. É o caso do assassinato do menino Juan, que chocou o Brasil inteiro. A mãe do garoto não só matou, por que não só matou, Rodrigão? Essa assassina, essa psicopata, ela esquartejou o próprio filho. Esquartejou. E vocês vão se impressionar com a frieza dessa mulher. Dentro do camburão, a equipe da Record TV de Brasília conversou com a assassina. Olha a audácia que essa mulher fala para a equipe de reportagem da Record TV. Assassina. Assassina. Que vai ficar no máximo 35 anos presa, junto com essa outra monstra. Entenda na reportagem como que elas planejaram. E sabe o que elas falaram na delegacia? Volta aqui pra mim. Sabe o que elas falaram pro delegado que investiga o caso? Que mataram o menino Juan porque o menino Juan se comportava como um demônio. Olha o grau de psicopatia de uma assassina. Fria, calculista e diabólica. Reportagem Põe na Quadrada. As duas mulheres, Rosana Auri da Silva Cândido, de 27 anos, e a companheira dela, Cássila Priscila Santiago Damasceno, de 28, estão detidas na penitenciária feminina de Brasília. A dupla foi denunciada pelo Ministério Público por pelo menos 5 crimes contra a criança. A criança era um demônio para elas. E os avós, preocupados com esse comportamento, passaram a negar o convívio da criança com a mãe. E isso gerou uma revolta nela. E essa sonegação fez com que ela raptasse a criança da casa dos avós um determinado dia, 18 de dezembro de 2014. Ela subtrai essa criança do cuidado dos avós, vai para a casa onde ela já morava com a Cássila e a filhinha dela. Elas, para justificar essa retirada, vão numa delegacia e fazem um registro falso de ameaça e agressão. Convenceram autoridades locais a fornecer passagens para que elas fugissem do estado. Aí abre-se um limbo na vida delas, com a saída delas do Acre até a chegada delas aqui em Brasília, quando a gente tem ciência desse episódio. A história só foi descoberta quando parte do corpo do menino foi encontrada em uma mala, nesta quadra, na cidade de Samambaia, no Distrito Federal. Segundo a investigação da Polícia Civil, em um mês, elas decidiram matar a criança e escolheram uma forma brutal para o assassinato. O plano era matar e fugir no dia seguinte. Nessa fase de planejamento, elas falaram que não desejavam que o Juan sofresse. Portanto, iam dar uma facada no coração dele quando ele estivesse dormindo. O plano virou realidade no dia 31 de maio e tudo isso aconteceu na casa onde Rosana, a companheira dela Cássila, a filha de Cássila, uma menina também de 9 anos, e o Juan moravam. Naquele dia pela manhã, Rosana saiu da casa, foi até um comércio próximo e com R$30 comprou uma faca e 2 pacotes de carvão. Segundo o plano das duas mulheres, isso era suficiente para o crime. A ideia era matar, esquartejar e logo depois queimar o corpo do garoto. Tudo meticulosamente preparado. Juan deveria ser morto por volta das 10 horas da noite, horário em que provavelmente já estaria dormindo e sem chance de pedir socorro. Uma morte lenta e dolorosa. O laudo feito pelo Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal apontou que Juan foi degolado ainda vivo e pelas mãos da própria mãe. Com base nessas visões que elas passaram a ter, com essas interpretações equivocadas da Bíblia ou das passagens que elas liam, elas passaram a enxergar demônios em tudo.
e a criança era um demônio para elas. Teria sido então a psicose que levou uma criança dos 5 aos 9 anos a viver momentos de dor e sofrimento. Do rapto dele, no dia 17 de dezembro de 2014, até o encontro dele, no dia 31 de maio, agora de 2019, ele sofreu muito na mão da sua mãe e da companheira. Eu tenho relatos de sofrimento dele, tanto no período que ele ficou na casa da mãe. Aliás, é um período até anterior ao dia 17 de dezembro, porque ele era levado pela mãe para esse espaço de convivência nesse apartamento no Rio Branco, e lá ele era maltratado, conforme um relato de uma testemunha que olhava as crianças na época. Ela brigava mais com ele, em que ela reclamava da dificuldade que a criança tinha de se adaptar àquela rotina religiosa, diferente da outra criança, que parecia muito mais adaptada, e isso gerava um desconforto para a mãe, que descontava em agressões. O depoimento das acusadas durou uma madrugada. Uma equipe da Record TV conseguiu conversar com Rosana no momento em que ela era transferida para o cárcere. E a impressão que passa é de uma mulher fria. A gente conversou, a gente teve um plano elaborado, foi o que aconteceu. Eu fui muito maltratada pelo pai dele, eu já fui abusada, e também ele me espancava muito. O pai da criança, tanto verbalmente como fisicamente, e tanto os avós também. Como foi conversado, mas quem fez mais foi eu, a gente queria sumir com ele, entendeu? Sumir para não ter nenhum vestígio. Vocês não perceberam a gravidade, a crueldade? Olha, todo momento eu já queria, no princípio eu nem queria, nós passamos 30 minutos ali, ela em pé e eu sentada, e eu já apavorada, em pânico, tinha desistido na hora, e ela brigando comigo, brigando, porque eu tinha amarelado, tinha deixado ela sozinha, e num reflexo que eu estava muito apavorada, eu soltei o braço dela, e quando eu vi, ela já estava fazendo, e ele já estava no chão. Ela estava dormindo. Foi protegida nessa hora, né? Ela estava dormindo. Seu filho? O que tem, meu filho? O que passa agora pela sua cabeça? O que está acontecendo aí dentro? É reflexão, arrependimento. Cada instante eu fico pensando no que eu fiz. Reflexão? Reflexão? O que essa monstra fez? Volta pra mim só o último trechinho da fala dela, quando a repórter pergunta, depois que ela mata, envenena, esquarteja o próprio filho, uma criança de 9 anos. Preste atenção no que essa assassina fala. Pode soltar. O que tem, meu filho? O que passa agora pela sua cabeça? O que está acontecendo aí dentro? É reflexão, arrependimento. Cada instante eu fico pensando no que eu fiz. Olha, e depois, né, a gente não deve falar em prisão perpétua. A gente não deve falar que assassina como essa não tem que apodrecer na cadeia junto com a esposa, a namorada dela, que o raio que o parta. Como que você chama uma criança que saiu do seu sangue de demônio? Quantas pessoas que estão assistindo aqui, né, o Cidade Alerta Mato Grosso do Sul, estão assustados com esse caso envolvendo o caso do menino Juan? Como que uma mãe tem a capacidade de bolar a morte do próprio filho porque o filho era peralta? Porque na hora do bem bom, na hora de virar o zóio lá, todo mundo sabe, né? Todo mundo quer. Agora, na hora de assumir a bronca, assumir a responsabilidade, covarde, assassina, tem que apodrecer na cadeia. Assassina! Essa aí não deveria ter sido mãe nem aqui nem na China. Nem aqui nem na China. Olha a cara de dissimulação dessa mulher. A cara dissimulada. Meu Deus do céu, viu?